Bom dia a todos e todas que nos ouvem. Bom dia, professora Cida, bom dia, Marisa. Bom dia aos nossos amigos da TV Câmara, assessores parlamentares que aqui se fazem presentes. Nós vamos dar início à nossa audiência pública, de acordo com o edital número 26 de 2025, e com a prerrogativa do artigo 22, parágrafo 1º, inciso 1º da Lei Orgânica do Município, combinado com a Lei Municipal 5.192 de 2018, e garantindo a gestão democrática da cidade, vamos dar início à audiência pública da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da qual, com muita honra, eu presido, referente à consulta pública do projeto de lei, de minha autoria, em parceria com o vereador Matheus Turini, com a finalidade de instituir no calendário oficial do município o Dia da Mulher Jauense na Ciência, o Dia Niede Guidon, a ser celebrado anualmente no dia 12 de março. Antes de dar início à audiência e às manifestações, eu vou fazer a leitura do projeto para a gente poder seguir o rito regimental. Então, o projeto de lei do Legislativo vai alterar a Lei 5.428 de 2023 para instituir e incluir no inciso 9 do artigo 8º a seguinte redação: Dia da Mulher Jauense na Ciência, Dia Niede Guidon, a ser celebrado anualmente no dia 12 de março. Informo a todos que este dia, esta data, foi submetido à consulta pública, este é o nosso rito. A consulta pública ficou disponível no site da Câmara Municipal entre os dias 9 de junho e 8 de julho, e 100% das pessoas que responderam à pesquisa anuíram, concordaram, nós não tivemos nenhuma discordância, todos concordaram com a instituição desta data no calendário oficial do município. Na condição de presidente da Comissão de Constituição e Justiça, eu presido a sessão. E na condição de autora do projeto, eu passo a palavra para mim mesma para falar rapidamente sobre o projeto. No começo do ano, mais especificamente por volta do dia 10, foi logo após a primeira sessão de fevereiro, eu encontrei um grande amigo, advogado, o Dr. Mike, e ele fez um comentário comigo, uma indicação, e nós ficamos muito tempo conversando sobre isso, e a indicação era que ele tinha visitado a Serra da Capivara e que ele tinha, então, entendido a importância histórica, humana, para a humanidade, da Jauense Niede Guidon. Nós falávamos que muitas pessoas conhecem Niede Guidon, outras tantas, né, conhecem o seu trabalho, embora não reconheçam, não relacionem a ela, mas até eu acho que essa é a grande obra, né, do artista, do cientista, que o trabalho se sobreponha à própria pessoa, né? Mas, com certeza absoluta, pouca gente sabia que Niede Guidon era jauense. Então, nós imaginamos fazer uma homenagem pública e nós já havíamos iniciado as tratativas para fazer essa homenagem pública. Nós tínhamos pedido, inclusive, são réplicas, obviamente, mas para quem nos vê aqui na TV, nós tínhamos algumas réplicas, recebemos diversas réplicas de artigos, né, pratos, travessas, enfim, apoio de papel, enfeites de mesa. Nós recebemos diversos artigos, uma coletâneazinha de réplicas, né, que reproduzem os achados arqueológicos, os desenhos, né? Eu gosto muito dessa, primeiro pela nitidez, né, porque está na peça no fundo claro, e segundo, porque é muito claro, é um desenho, né, de duas pessoas se relacionando, né, e é um desenho que, segundo as informações que nós tivemos, se repetiu muito nos achados. Então, além de animais, né, que eram muito retratados, e por aí também a gente consegue ter muita informação,
Nós tínhamos também, foram achados muitos desenhos de comunidades, grupos. Então, eu acho que o recado é muito interessante, né? Então, como nós até hoje pedimos na escola para os pequenos desenharem a família ou fazer um desenho livre, a referência é sempre muito próxima àquela convivência. Então, essa peça ficou aqui no nosso gabinete, a gente entregou algumas outras, principalmente para o pessoal da OAB. Eu sou advogada e contei com um grupo muito querido, tanto na participação e na elaboração do nosso plano de trabalho, como na campanha, e eles estão junto nesse momento. O pedido para decretar a luta oficial do município, inclusive, veio da OAB, redigido pelos meninos, e nós fizemos uma série de ações, entre elas esse pedido para a Câmara, para os demais colegas vereadores, para instituir essa data, porque realmente é uma forma de marcar tanto o processo histórico, do qual a NIED fez parte, como de marcar a jauense NIED Guidon, né, e a importância dela para a história da humanidade. A gente nunca deixa de militar, né? As feministas ficam um pouquinho chatas, mas elas não deixam de militar. Não se questiona o tamanho do feito de alguns homens jauenses, entre eles e principalmente João Ribeiro de Barros. É histórico, realmente, né? Entra para a história da humanidade. Mas não existe grau de comparação entre os feitos, mas com certeza absoluta, o feito de NIED não pode ser diminuído em relação a nenhum outro. Então, não é que se pretenda colocar acima, mas não pode permitir que fique abaixo, né? Nós conseguimos mudar a história da humanidade através dos trabalhos de NIED Guidon, né? Nós temos a referência da colonização das Américas alterada, né? O que se acreditou por tanto tempo, né, pelo Estreito de Bering, não é pelo tempo dos achados arqueológicos dela, a gente consegue saber de mais de 30, 32 mil anos atrás, enfim, é possível saber o que é que nós tínhamos mesmo no nosso continente há tanto tempo atrás. Dito isso, e estando aqui com a professora, a doutora Aparecida Maria Zen Lopes, da FATEC de Jaú, eu passo a palavra, convido para que a senhora faça uso da palavra, agradeço demais a presença, pode ser, é só apertar esse botãozinho, e isso, perfeito, perfeito. Por favor, professora. Bom dia a todos nessa casa, é um prazer estar aqui, representando a FATEC Jaú, num momento tão importante, né, para a história da nossa cidade, para a história do país, das Américas, né? Eu acho que essa homenagem é super oportuna para uma jauense mulher, né? Você falou, a gente levanta a bandeira às vezes e devemos fazer isso, porque em muitas situações nós somos, sim, minorizadas. E eu aproveitei essa oportunidade, né, com você e com todo mundo, para falar um pouquinho sobre um projeto que eu tenho na FATEC, com meninas, que visa trazer as mulheres para a área de ciência, tecnologia, engenharias e matemática, que é a área de STEM. E lendo um pouquinho, né, eu recordei um pouquinho da vida da NIED Guidon, para poder estar aqui hoje, o quanto faz de diferença para o mundo quando as mulheres resolvem colocar a mão na massa. Uma mulher que passou pelo exílio e não se deixou derrotar e conseguiu voltar e ainda realizar tudo o que ela realizou. Esse projeto ele surge de uma indignação minha mesmo, uma curiosidade em entender por que na FATEC, hoje a gente tem por volta de 1.000 alunos ativos, somente 27%, menos de 30% são meninas. Os nossos cursos, né, são 8 cursos, tecnologia em alguma área, e esse número tem caído, tem diminuído. Eu comecei esse projeto em 2024, eu conduzo 24, 25 e 26,
E nesse ano eu estou investigando nas escolas estaduais, comecei pelas que têm período integral, como é que está a participação das meninas por lá, né? Então eu estou levantando esses dados e tentando entender quais as barreiras que elas enfrentam, ou se elas já sofreram algum tipo de discriminação por gênero, se confirma a questão dos estereótipos de gênero, as meninas crescem educadas para brincar de casinha, os meninos de carrinho, e isso vem corroborando para a formação delas, e elas, na hora de escolher a profissão, escolher o que elas querem fazer, acabam escolhendo algo mais feminino, né, de acordo com o que é tradicional. Então, é bacana entender que muitas não conhecem a área. E aí, por não conhecerem, elas têm medo. É uma área que é ocupada predominantemente pelos homens. E o que é mais interessante, né, o que tem me intrigado bastante, é assim, quando eu me formei, eu terminei a graduação em Ciências da Computação, numa época que ninguém nem sabia o que era isso, nem eu, quando eu ingressei na faculdade, e a minha turma era 15 meninas e 15 meninos. E aí a gente foi perdendo isso, né? As mulheres foram deixando de querer atuar nessas áreas. E hoje, quando eu voltei para o doutorado na USP de São Carlos, na mesma casa, vamos dizer assim, esse número já tinha caído bastante. Então, eu tento entender isso e promover algumas ações, oficinas, mostrar que a área de ciência e tecnologia é uma área que as mulheres podem sim. Eu brinco, até eu estive na Franco quinta passada, lá a mulherada impera, né? Mais de 70% são meninas. A mulher, por natureza, ela é multitarefa. Então, a gente consegue dar conta de muitas atividades simultaneamente. Não que os homens não consigam, mas a mulher tem esse diferencial. Então, por que não, né, acessar? E eu tenho trabalhado nisso. O mercado, se você olhar a graduação, 60% das pessoas brasileiras que se formam na universidade são mulheres, mas na área de ciência e tecnologia, só 17%. É um projeto ambicioso e eu conto assim, com eventos como esse para divulgar, com o apoio de pessoas como você, que sempre está ali trabalhando a questão feminina, a participação das mulheres. Fiquei feliz de ver a nossa colega aqui representando o tiro de guerra, que também é um ambiente, né, basicamente masculino. Então, é isso. E aí, esse grupo de estudantes, tem meninas e meninos, né? Eu não impedi a entrada dos meninos para o grupo, porque a gente pode ter boas ideias, boas estratégias quando a gente combina tudo isso, colabora. O mundo hoje é colaborativo. E convido vocês, né? Se quiserem aparecer lá na FATEC, participar de uma reunião, vou convidar você para uma fala com as meninas, porque o que mais tem sensibilizado também são essas... não chamo de palestras, né, mas quando a gente chama outras mulheres para estarem compartilhando a experiência delas, isso também motiva as meninas, né? Elas se sentem valorizadas, elas sentem que elas podem ocupar aquele espaço que elas achavam que não podiam. Professora, muito obrigada pela intervenção, mas eu digo o seguinte, tudo que a senhora falou eu tenho comprovado nos últimos 3 anos, porque eu tenho me dedicado às escolas estaduais, basicamente, e eu digo as escolas estaduais por conta de ser o Fundamental 2 e o ensino médio, né? Por que isso? Há um tempo atrás, na graduação da UEMP, eu dava aula na Universidade Estadual do Norte do Paraná, e uma aluna veio me chamar para fazer um trabalho de iniciação científica, para orientá-la, e ela queria falar sobre o Dream Gap, que é uma teoria que vem, né, dos estudos feministas, que representa o vão, né, o buraco do sonho. E esse vão do sonho, ele acontece, ele se materializa mesmo quando a menina entra na adolescência. O que acontece nesse momento?
nesse momento da menina da adolescência, segundo a neurociência, e muitas falas, muitos estudos, já com base bastante metodológica em estudos empíricos também, estudos de caso e etc., a menina ela passa a assumir esse estereótipo que são os marcadores sociais de gênero e a obrigação dela de fazer parte daquela função que a estrutura social hoje colocou, que é a da reprodução. Então, a gente precisa garantir a sobrevivência da espécie. Para isso, nós precisamos de quem reproduza, mas principalmente de quem cuide. Porque não é só uma questão de pôr no mundo, a gente precisa do cuidado. E a gente precisaria tirar os homens dessa função, para que eles continuassem tocando, né, o mundo, e nós pudéssemos nos ocupar dos pequenos e dos velhos, e de quem no meio do caminho precisasse de cuidado. E a mulher é treinada para isso, ela é multitarefa porque ela é treinada para isso. Ela é multitarefa justamente por causa disso, porque ela é treinada para dar conta de todos esses vieses. E nesse momento, o que acontece? Ela para de sonhar. Então, quando a gente olha para as meninas mais novinhas, 7 anos, Fundamental 1, e a gente faz uma atividade simples, pede para que elas desenhem, meninos e meninas, o que elas querem ser quando crescer. Vem desenho de todo tipo, tem astronauta, tem uma descendo da nave da Xuxa, tem a outra trabalhando como policial, tem médica, tem veterinária, muita veterinária, elas querem ser veterinárias, tem youtuber, tem de tudo. Mas a hora que você chega nesta faixa etária, isso se perde. Elas não conseguem, a faixa etária do Dream Gap, elas se perdem. E eu tenho dedicado esses 3 anos da minha vida, e ontem eu fui em 2 escolas, uma às 7 da noite, uma às 9h30 da noite, eu fui em 2 escolas falar com adolescentes sobre isso, sobre a importância delas terem sonhos. Porque neste momento que elas se apropriam dos seus sonhos e não deixam que esses sonhos se percam, elas se fortalecem. E quando elas se fortalecem, elas deixam de ser vulneráveis. Porque é a vulnerabilidade que coloca a gente num lugar de muito perigo. É porque a mulher é vulnerável que ela sabe, ela percebe os sinais da violência doméstica, mas ela não sai dali, porque ela continua acreditando no sonho do príncipe encantado, fizeram a gente acreditar nisso, ela continua acreditando no sonho do príncipe encantado, continua acreditando que aquele príncipe vai, de alguma forma, aquele sapo horroroso vai se transformar em um príncipe, e ela não sai da violência, principalmente nos primeiros momentos, até porque no primeiro momento é suportável, está tudo bem, mas o passo seguinte já é aquele lamaçal, uma areia movediça, e se ela não sair no começo, ela vai ter muita dificuldade de sair depois. E é por isso que 14 mulheres são vítimas de tentativa de feminicídio, e 4 delas morrem efetivamente no Brasil. O ano passado, esse foi o resultado das notificações registradas como feminicídio. A gente sabe ainda que tem algumas que não entram, né, nessa questão, mas as notificações de feminicídio consumado ou tentado em 2024 dão conta de 14 por dia. Então, a gente quer muito trazer essa ideia. E quando nós preparávamos essa ideia de homenagear a Niede, era justamente para isso. E para mostrar que a mulher pode resistir, que ela tem que sair das zonas de perigo, né? Como a Niede fez no exílio, sair daqui de um momento difícil, mas resistir e voltar. E talvez a gente tenha que fazer isso todas as vezes, né? Eu saio da minha zona de perigo semanalmente. Segunda-feira eu me senti no exílio por um bom tempo, porque eu estava num lugar hostil. E eu me senti ali, no exílio, para me proteger e voltar no momento que poderia voltar com tranquilidade. Não, aliás, com segurança, não com tranquilidade, porque sempre é difícil, né? Mas
E isso acontece no profissional, isso acontece no social, isso acontece em tudo, mas no foco social é muito real. Só queria trazer um dado. As mulheres acabam sendo realmente 60% das graduadas, das graduandas hoje, né? As mulheres aumentam o número dos homens na entrada. Mas ainda, mesmo nestas situações, nós vamos ter muita dificuldade na questão da carreira, quando ela é por merecimento, né? Porque o merecimento é subjetivo e você não tem regras clássicas, né? Produtividade, por exemplo, regras objetivas. No direito, as mulheres, hoje, das advogadas que têm até 5 anos, 75% das mulheres. Então, daqui 10 anos, 15 anos, o universo jurídico de advogados será de advogadas. As advogadas serão 75% das que têm mais experiência, daquele grupo que tem 15, 20 anos de experiência na profissão. Porque hoje a jovem advocacia tem 25% de meninos e 75% de mulheres. No ingresso nos concursos públicos, ainda tem um equilíbrio na entrada, mas as mulheres predominam já, só que na carreira elas não conseguem chegar. Tanto que nós estamos com ações afirmativas no âmbito da justiça, com listas específicas para mulheres. O Conselho Nacional de Justiça, o órgão maior que cuida disso, determina para que a gente possa trazer cota. E há muita resistência, né, no que diz respeito a essa ideia de equiparar. A ONU estima que a gente só vai conseguir falar em equidade, né, em paridade, daqui a 130 anos. Aqui na casa somos 17 vereadores e 2 mulheres. Aliás, doutora, muita honra da senhora estar sentada na minha cadeira. Fico muito feliz, eu sempre peço. Outro dia eu pedi para um padre que veio, eu falei, vai na minha cadeira. E agora uma super doutora, fico muito feliz. E a senhora está na cadeira do Matheus, que é meu colega de bancada, então fico muito, muito feliz de tudo isso. E sim, nós precisamos usar o plenário, nós precisamos usar esta casa para incentivar meninas e nós precisamos levar esta casa para a universidade, para os colégios técnicos, para o ensino fundamental. Temos aqui a Frente Parlamentar de Direitos Humanos, que eu tenho a honra de presidir. Rafaela está na frente junto comigo, o Matheus está na frente junto comigo, o Dr. Paulo está na frente junto comigo. Nós temos a Frente Parlamentar de Direitos Humanos, que está à disposição para ir. E a Daniela Rodrigueiro, professora, a Daniela Rodrigueiro, vereadora, só chamar, porque realmente isso muda a minha vida. Marisa de Almeida, ela veio representando o tiro de guerra. Quando eu tinha 17 para 18 anos, eu achava um absurdo que as mulheres não podiam fazer tiro de guerra. Eu achava um absurdo, eu queria, e assim, minha família pode dizer isso, eu queria poder fazer o tiro de guerra. E por conta disso, com 18 anos, eu fui fazer concurso para ser investigadora de polícia e me tornei investigadora, porque ali podia, né? Na academia, só eu de mulher, mas eu consegui entrar. Foi possível, porque eu achava, hoje nós temos, né, mulheres, né, e hoje nós temos muitas mulheres nas Forças Armadas, nós temos hoje a presidente, né, do Tribunal Superior Militar, que pela primeira vez, né, é uma mulher na história de um tribunal que é predominantemente, quase que exclusivamente masculino. E hoje nós temos muitas mulheres também nas forças policiais, né, tanto na Polícia Civil como na Polícia Militar, e mulheres incríveis, com poder de comando muito bom. Isto também é treinamento, professora. Nós somos testadas a todo momento, então nós temos um nível de exigência maior. É só a gente entender o que é a criação, porque é na criação que você faz isso, e de um modo geral, esse marcador social acabou sendo favorável para nós nesse ponto, porque nós somos desde pequenas treinadas para se superar, para fazer o correto, para dar o melhor de si e tal. Então isso se torna natural para a gente, para não aceitar o erro,
né? O menino não. Já tem mais um acolhimento no erro dele, né? E tudo bem, isso é coisa de menino, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, ele acaba não sendo treinado para esse rigor. E aí a gente tem resultados. Mas de tudo, o que eu acho mais importante, e essa era a ideia primeira de trazer a Niede Guidon ainda em vida, né? Se não pessoalmente, mas por uma videoconferência e tudo mais. A gente sabia que ela já tinha uma certa idade e muita dificuldade de sair, de vir para Jaú. Mas o que eu acho mais importante de tudo, professor, é o exemplo. E poder dizer para as meninas que não é que você, a doutora, que fez uma área de ciência e tecnologia, que era minoria no seu curso, que hoje é minorias, que são minorias as mulheres nos seus cursos, nos cursos principalmente das exatas, nas engenharias e tudo mais, dizer que não foi por acaso que a senhora chegou lá. Eu acho isso muito importante. Por exemplo, eu percebi que quando eu falo com as meninas e conto que na minha família, o meu pai morreu quando eu tinha 8 anos, então eu tiro a referência do pai, porque ele morreu quando eu tinha 8 anos e é verdade. E que a minha mãe, que hoje, neste dia, está fazendo 84 anos, ela é costureira. Ela teve a 4ª série primária. Uma das coisas que eu mais me orgulho da minha mãe foi de inventar histórias para reprovar no 4º ano, para poder ficar mais um ano na escola. Porque depois da 4ª série não tinha mais escola. Ela estudava no Campinho, que é aqui perto de Itapuí, então não podia. E ela não queria ir para a roça, ela não queria ir para outros caminhos que as mulheres eram levadas, ou cuidar dos irmãos mais velhos, ela queria ficar na escola. Então ela deu um jeito, minha avó contava essa história, minha mãe conta essa história, a história mais legal que a gente tem dela nessa área. Então é uma filha de costureira, com 4ª série primária, que conseguiu. E nós 3, eu e minhas 2 irmãs. Essa é a importância de mostrar para as meninas, que não é por acaso, por um acaso do destino. As mulheres podem chegar, todas elas. Então, às vezes, elas olham para mim e falam assim, mas a senhora deve ter tido todas as oportunidades quando era pequena. Não, eu prefiro até nem contar, porque traz alguns gatilhos complicadíssimos. Foi muito difícil. Posso só? Claro, pode tudo. Nessa linha, né, que eu falei para você sobre os exemplos, sobre trazer essas mulheres. A minha história tá contemporânea com a da tua mãe. Eu estudei 4 anos em escola rural. A gente morava no sítio. E aí, quando não tinha mais, por sorte, meu pai, a gente mudou para Jaú. E aí nós já fomos assim, eu e a minha irmã, ela é um ano mais nova, mas ela entrou comigo na escola. A gente já teve um certo preconceito. Essas meninas vieram do sítio, como é que elas vão estudar aqui em Jaú agora? Não vão conseguir acompanhar. E a gente foi embora. Minha irmã entrou na faculdade com 16 anos, na UFSCar. E eu com 17 para 18 na USP. E eu conto isso para elas, porque quando eu cheguei na ciência da computação na USP de São Carlos, o primeiro ano era matemática pura. Eu adorava matemática, eu era a primeira aluna na escola rural. Aqui eu vim para a industrial, que hoje é ETEC, e hoje eu trabalho na FATEC, né? Então minha história com o Centro Paula Souza é longa, mas o que eu tento mostrar para elas é que não veio tudo de mão beijada. E quando eu falei para o meu pai que eu não estava gostando daquele curso, que era muita matemática, numa das vezes que eu voltei para casa, ele falou assim, filha, é isso ou voltar para a roça? Eu não queria voltar para a roça. E aí a gente firma o pé e vai. Então é muito importante, sim, esse exemplo, trazer pessoas, contar essas histórias numa roda de conversa. Elas ficam encantadas e se motivam a querer, sim, acessar várias áreas. Eu não muito importante. Eu não gosto que elas imaginem, que as mulheres, as meninas imaginem que foi sem querer que nós chegamos. Não, foi com muita luta. Ou então que nós tínhamos alguma condição especial, algum privilégio muito marcante
para poder alcançar alguma coisa. Não. E nem quero que elas imaginem que é muito mais difícil para nós. É mais difícil por conta desta ideia, desses marcadores sociais que nós temos que provar. Mas se a gente tem, né, bota na cabeça que a gente, né, não tem que provar nada para ninguém, que nós somos iguais, que nós podemos ficar de uma matéria de DP, que nós podemos isso, que nós podemos aquilo, está tudo bem. Está tudo bem. Então, é possível. É tão difícil, o conteúdo é difícil para homens e mulheres de forma igual, né? Os desafios talvez sejam maiores, mas eles são possíveis de ser superados, né? Ninguém precisa arrancar os cabelos para superar. É possível, é possível. Bom, este momento do processo que faz criar, né, uma data, incluir uma data no calendário, é para isso, para que nós possamos ouvir. Por isso, no começo, a gente fala dessa gestão democrática do parlamento. Então, primeiro, a consulta pública, ela é muito importante. Depois, nós vamos para a audiência pública, onde muitas vezes, na franca maioria das vezes, a gente só tem bons frutos até para a gente poder defender o último passo, que eu vou dizer já qual é, mas também, às vezes, a gente tem democraticamente o lado contrário, né? Muitas vezes, ou algumas vezes, acontece de vir alguém, eu ainda não peguei, Camila, não quero, mas acontece de vir alguém defender o lado contrário, e isso é democracia. Eu torço para não acontecer, mas é possível. É para isso a audiência pública, para discutirmos os prós e os contras. Eu fiz uma audiência pública não de instrução de calendário, de uma outra demanda no começo do ano, e que ela não era obrigatória. Esta é obrigatória, ela precisa passar para que a gente possa seguir e incluir uma data no calendário. Eu fiz de um assunto que não precisava ter audiência, mas eu quis ouvir porque era um assunto muito polêmico. E isso é muito legal. Ali, sim, foi um momento que deu para ver o contraponto, e, inclusive, o anseio da sociedade, que era completamente diferente daquele que eu imaginava que deveria acontecer. Eu, particularmente, continuo achando que deveria acontecer, mas quando a gente não encontra democraticamente o eco daquilo que a gente pensa, a gente retira. Me parece que esta é a função do parlamento, ainda que eu discorde, mas eu não posso querer fazer valer a minha vontade, exatamente. Então, retiramos. Agora, nos processos de inserir datas no calendário, a gente não teve esse conflito, apesar que vem vindo uma aí que eu acho que vai ter. Mas, neste momento, eu fico muito feliz, porque só trouxemos contribuições para ir ao último passo, que agora nós apresentamos o projeto, efetivamente, para votação no plenário. Então, os 17 vereadores são chamados a dizer se concordam ou não concordam. Mas quando ele vem muito bem instruído, como é o nosso caso, todo mundo concordou na consulta pública, a audiência pública ela foi no mesmo sentido, a gente relata isso, ela vem no mesmo sentido, ela traz contribuições importantíssimas, então a gente apresenta isso no plenário, relata isso para os vereadores, e aí fica mais confortável a votação, que evidentemente precisa ser positiva, mas que a gente tem muita esperança e acredita muito que será neste caso. Então, não havendo nada mais, eu dou por encerrada esta audiência. Agradeço demais, Marisa, ter vindo representando o Tiro de Guerra, doutora, a FATEC e as professoras e a Mulher na Ciência, né? Parabéns pelo projeto. Determino, então, encerrada essa audiência, dou por finalizada, desejando um bom dia a todos e determinando a juntada da ata digital nos nossos documentos. Muito obrigada e bom dia.